Sejam bem-vindos a mais um Terapia São Paulina. Depois desse jogo triste. Nossa senhora, hein? Que jogo triste, jogo melancólico, fim de feira, hein? Fim de feira, hein? Né? Mas sempre lembrando do apoio, né? Se inscreva, curta, comente aí, que a gente faz aí essa discussão, continua essa discussão, curta o canal, compartilhe, avise os amigos aí que tem um canal que é de Terapia São Paulina. Esse é o fera. Beleza? Bom, primeiro dizer, né, acho que de um sentimento desse jogo, né, antes de entrar na escalação, ou do que foi o jogo, dos detalhes de alguns jogadores, né, que demonstraram bastante esse sentimento, né, mas é um âmbito de tristeza, né, uma tristeza geral, né. Acho que a gente pode justificar por várias vertentes, né, acho que acho que a entrevista do Caleri no final, né, quando ele fala, a gente tá triste, né? Tá triste porque perdeu o Paulista, porque perdeu a semifinal da Copa do Brasil, porque perdeu a final da Sul-Americana, né? Então foi uma temporada ruim, a gente não conseguiu, né? Tô de acordo com o que a torcida tá vaiando e tudo mais, né? Mas mais além disso, né, dos resultados, né? Porque eu acho que os resultados, eles não foram tão ruins, né? Para pensar, né? Acho que a gente chegar à final, a gente chegar a esses lugares, não é ruim, é mais frustrante, né, ser vice-campeão do que ficar pelo caminho, né? Então é mais frustrante, né, a final do Paulista e a final do Sul-Americana do que perder na semifinal, né? Então, acho que assim, tem um sentimento de tristeza muito grande, mas pelo resultado esportivo, mas por também por como as coisas foram se dando, né? Eu acho que né, você percebe assim que tem um clima ruim, né? Tem um clima ruim, né? Como eu falei, né? Eu não vou comentar o boato, né? Os detalhes do boato, mas hoje, né? Um repórter perguntou para o Rogério sobre uma situação que houve no vestiário, né? E ele confirmou. Mas ele mesmo disse, né? Isso aconteceu, tal, mas a gente vai resolver internamente. Então, né, eu acho que é isso, né? Tá certo, tem que resolver internamente. Eu respeito isso, né? Por isso que não comentarei assim, né, detalhes dessa situação, né? Mas parece que o Patrick foi envolvido e, e acho que né, o que eu comento sobre isso é como que isso vaza, né? Acho que o vazamento de algo sigiloso, né? Porque coisas no vestiário acontecem, né? Mas dessa vez vazar, eu acho que isso que é uma coisa muito problemática, né? Vazar coisas do vestiário, né? Então, a gente vê um Rogério, né? Triste dessa vez, depois dessa situação aí, depois dessa derrota pro Fluminense, né? Vê um Rogério triste, diferente de amargurado e raivoso, né? Que é o que ele estava apresentando nos últimos jogos, né? Então, assim, realmente algo aconteceu, né? A gente pode ver o mesmo filme praticamente, né? Quando o Diniz, né? Ele por um período ele ficou, né? Amargo também, muita crítica em cima, muita coisa, e ele briga com o Tietchan, né? Só que aquilo foi público, né? Depois que ele briga com o Tietchan, ele também ficou uma fase muito triste, né? Ele pede desculpas e tal, não sei o quê. Mas ele ficou uma fase triste, né, no São Paulo, né? Então, parece que a estrutura da instituição, né, ela vai gerando esse tipo de relação, né? Uma relação em que um treinador ele fica muito sobrecarregado e estoura, né? E as coisas estouram e depois vem a melancolia, né? Porque aí, né, da raiva, o estouro é tristeza depois, né? Porque de algum jeito, né, a briga, né, nesse caso aí, não sei o que aconteceu, mas enfim, aconteceu algo, né? É uma descarga de energia, né? Então aquilo que tava, né, o Rogério, vários vídeos eu venho falando, né? O Rogério não tá bem, o Rogério não tá feliz, o Rogério tá amargo, o Rogério tá muito azedo, o Rogério tá,
tá, assim, né, descontando nos outros aí, é culpa de todo mundo, né, ele se apoia naquele jogador que ele confia, num jogador mais obediente, num jogador que não tem uma personalidade forte, uma personalidade mais perfil bajo, como se diz acá, né, que é tipo um cara mais na manha, né, e aí, né, e ele fazendo, né, críticas, né, então, por exemplo, com o Patrick, é, toda hora tirando o cara do time, né? E nas entrevistas dizendo, pô, gostaria de ter um jogador como o Keno, né? Que, ou seja, da posição do Patrick, né? Então, assim, atacando, né, eles ali nas coletivas, né? Então, eu lembro bem de uma coletiva, né, que elogiaram o Patrick, mas eu não comentei isso porque eu não sei, eu preferi falar de outra coisa. Mas elogiaram o Patrick e ele fala, mas o Patrick perde muita bola, não sei o que. Então, ele sempre cutucando os caras, né? Então, assim, tem muita coisa que ele tá insatisfeito. É assim que eu posso dizer, né? Do que é alguém que tá cutucando sempre, né? Os jogadores né? A diretoria. E quando tem uma discussão, né? Que ele confirmou que houve, isso isso muda, né? Então hoje, mesmo ele dando orientação, a primeira coisa que o repórter falou foi assim, o Rogério não está concordando com as saídas de bola, mas ele não está tão enérgico na cobrança. Ou seja, né? Quando alguém fala, né? Quando tem um entrevero, né? Você também se toca de algumas coisas, né? Porque alguém da diretoria poderia chegar nele, né? E fechar uma saída. O Muricy, né? Porque ressuscitaram o Muricy, né? Pela história aí, parece que ressuscitaram o Muricy, né? As informações é que o Muricy apareceu, né? Então, mas o Muricy podia pegar ele, né? Numa salinha lá, fechar a porta, né? Com sigilo, isso sem que ninguém saiba, né? E tal. E descascar o cara, né, meu? Você não tá feliz, cara, né? Então, você quer trabalho, não sei o que, cara. Você não tá feliz de estar no São Paulo, você não tá motivado. Não, descascar o cara mesmo, né? Pra poder trazer o cara pro eixo, né? Porque aí o que acontece? Não houve esse cuidado de cima para baixo, veio de baixo para cima, então, né? Por uma discussão entre jogador e ele. Mas aí, como não é organizado, o que que resulta? Não resulta em algo benéfico, criativo, algo que jogue as pessoas para frente. Resulta em depressão, né? Então, você que está me escutando aí, né? E em alguma situação você tá com raiva aí do seu trabalho, tá com raiva do não sei o quê, né? E você não tem oportunidade de dialogar, ou então você mesmo tá fechadão, não quer falar com ninguém, porque se falar vai estourar, que não sei o quê. Se acontece de estourar, né? O que que sobra? Nada, né? Porque é destruição, vai na força do ódio, vai resolver as coisas na base do ódio, né? Porque, né, quando estoura assim, quando não aguenta mais, né? É na base do ódio, então, né? Então, como o Rogério confirmou que houve alguma coisa com o Patrick, a gente pode pensar, pô, toda entrevista o cara, né, fala do cara, né, substitui o cara, não sei o quê, né, diz que não confia, né? Então, você sendo subalterno de um chefe que fica fazendo isso com você, é complicadíssimo, né? Tira a confiança, né? Hoje o Patrick, porra, no banco o cara tava triste, né? E quando entrou, entrou sem confiança, porque é isso que a gente vem assistindo o Rogério fazendo com vários jogadores, né? O Patrick talvez reagiu, mas vários jogadores sofrem disso, né? Ele tira, ele deixa no banco, ele põe em situação difícil, né? Então você vê, por exemplo, esse André Anderson, né? Ele pediu o cara, né? Mas o cara só entra em situação difícil. A gente não sabe se esse cara é bom ou não. Não dá pra saber, né? Falam que ele é parecido com o Hernandes. Por enquanto ele tá parecendo o Hernandes no fim de carreira, né? Que dá uns pontapé, né? Meio feio, assim, dá umas divididas e tal, meio pesadão, né? Mas não dá pra julgar o cara se o ambiente é desse jeito. É um ambiente truncado, é um ambiente de. Parece que não tem diálogo. A impressão que dá é que não existe diálogo entre o Rogério e os jogadores. Por mais maluco que isso seja. Mas parece que não tem um diálogo claro, né? Parece que é uma conversa sempre na base do ódio, né? Que é tipo,
né? Como ele é na entrevista, né? Como ele é em vários momentos, né? E aí, achei, eu não sei, eu fiquei um pouco, é porque eu não gosto do Mano Menezes, tá? Eu não gosto do Mano Menezes, assim, como treinador e também, né, com rolos dele e tal, né? Então, acho que também você vê o jogo do Inter, né? Os caras caindo no chão, toda hora, né? Esse joguinho que faz 1 a 0 e fica só defendendo, né? É bem a cara de algumas instituições. E o Internacional é uma delas, né? Gosta de jogo assim, né? Entre outros rivais nossos aí que também fazem isso. Mas, né? Ele entrou no Morumbi falando com o Mano Menezes ali ao pé do ouvido, né? Abraçado, dando. Foi embora falando com o Mano Menezes, né? Tipo, o que, sabe assim, né? Será que é o que isso aí do Rogério, né? O Rogério parece que às vezes precisa se apoiar, né? Em outras pessoas, né? Tipo, não entendo esse lance dele, né? Porque ele se coloca ele se isola tanto, né? Com esse jeito dele de não dialogar, de ser, né? Assim, contundente, às vezes em demasia. Que aí, quando ele vai se apoia tipo no Mano Menezes. O cara era o adversário, né? E perdeu o jogo e saiu com o cara ali dando risada. Ô, cara, isso daí é complicado, entendeu? Eu acho complicado, entendeu? Né? Mas aí, acho que essa é a introdução, cara, né? Porque pra falar do jogo, né? Ele acaba escalando um time, né? Com Felipe Alves, né? Que, de novo, fez boas defesas, né? O gol foi parecido com o gol que ele tomou contra o Independente Del Valle lá, né? Que é um gol, né, um chute cruzado muito perto, muito rasteiro, que ele quase defendeu, né, mas a bola entrou. Então, né, mais outras intervenções importantes, né? Acho que o jogo poderia até ir para outro rumo aí. Ferrarese, Luizão e Léo, né? Aí ele escala essa zaga, né? Acho que o Ferrarese já está demonstrando que ele não joga muito bem como o terceiro zagueiro pela direita, apesar dele ser destro, né? E o Luizão, que pela informação aí parece que já tá para assinar um pré-contrato com o West Ham, então o que o cara ia fazer lá, né? Acho que é complicado escalar um cara assim, né? Eu acho, né? Pelo menos acho que, como eu falei no outro vídeo, né? A cabeça do cara fica um trevo, né? Porque o cara tá passando um pré-contrato e o jogador né? Pode acontecer de tudo, né? Como foi o cara lá do Inter, né? Que parece que é pré-convocado da seleção americana, né? Um cara no lance fortuito aí, né? Podia ter machucado o joelho e tal. Então o cara tá num momento muito, né, delicado. E o cara escalou como titular, né? O Léo, que é um grande jogador de confiança dele, que, né, acho que tá lá pra isso mesmo, né? E aí ele faz o meio de campo, que é o que é o meio de campo que ele quer, né? Que é o meio de campo dos jogadores que são que estão com ele, né? Que é Pablo Maia, Rodrigo Nestor e Igor Gomes, né? Ele bota o Marcos Guilherme na ala direita, né? Que apesar da velocidade, apesar do esforço desse jogador, né? Eu fico impressionado como como ele desde que ele chegou no São Paulo, acho que ele foi escalado na posição dele uma vez e 20 minutos, né? Que foi o jogo contra o Ceará lá, né? Que ele cruzou, o Igor Gomes cruzou de novo e eu não lembro quem fez o gol. Mas assim, né? O cara é sacrificado extremo, né? E ele não conseguiu render, né? Jogando de, de lateral, de ala, né? Não deu, né? O Mano Menezes colocou um cara ali, né? Fez troca de passes ali, ficou muito difícil, né? Com o Ferrarese e o Marcos Guilherme ali não conseguiram cobrir. E o meio de campo, né? Não conseguiu marcar e não conseguiu armar, mas até aí é o que esses jogadores acabam fazendo, né? Desde, já tem um tempo, né? E para que pôr o Igor Gomes se ele já avisou que vai embora, né? Então, e assim, eu não posso falar nada do Igor Gomes, ele deu sangue, cara, e ele fez um golaço, né? E comemorou como um São Paulino que ele é, né? Independente das coisas.
E aí foi a cara do jogo, né? O gol foi anulado, né? Foi a cara do São Paulo atual, né? O gol foi anulado. E aí você vai ver anulado por quê, né? O Rodrigo Nestor empurrou o cara. Tá, foi duvidoso, mas foi completamente desnecessário aquilo. E aí a gente volta num lance no primeiro tempo, onde ele toma um amarelo, né? Que eu acho que diz muito de como tá o emocional desses caras. O Rodrigo Nestor voltou de suspensão, ou seja, ele teve um descanso. Ele não participou do que aconteceu lá no Maracanã. E ele volta irritadaço. Ele chutou a bola na cabeça do cara caído, né? Esse foi o amarelo, né? E no lance do gol, ele entrou tipo. Se o cara tá concentradinho ali naquele lance, ele pode até tentar atrapalhar a corrida do zagueiro, sem ele fazer de uma maneira brusca, né? Uma reação brusca. Porque ele estava ali, ele estava disputando a bola, ele podia só atrapalhar um pouco, que já era o suficiente para que a jogada seguisse, né? Mas ele, assim, né, faz o lance de uma maneira irritada, né? Tuf. E aí a gente, né, aí o gol é anulado, né? Nossa senhora, né? O gol é anulado, cara. O gol anulado é o símbolo, né, de um desequilíbrio emocional. Símbolo de um jogador que está completamente esgotado, né? E aí o ataque com o Luciano e Caleri, né? Então, o Luciano hoje, né? Como ele tem essa coisa, né? De sentir o jogo, de sentir o clima, ele tem muito isso, né? Então o jogo que ele é um jogador que, como eu costumo dizer, né? Ele não chegou a ser um jogador de classe A, apesar de ter qualidade para isso, porque ele oscila muito junto com o contexto, né? Ele não é um jogador que ele vai fazer a mesma coisa sempre, como é o Caleri, né? E o Caleri impressionantemente continua fazendo as mesmas coisas, apesar de ele demonstrar certa ansiedade e não conseguir concluir muito bem quando ele tá assim, né? Como foi aquela cabeçada, mesmo que não tava valendo, ele subiu de cabeça para valer, né? E o Luciano no segundo tempo, quando substituíram, eu até pensei, eu falei, nossa, acho que o Luciano voltou pro segundo tempo, né? Eu nem lembro dele num lance, assim. Tanto que na hora da substituição nem mostraram ele, né? Não sei o que aconteceu. Eu falei, caramba, o cara nem apareceu, né? Então, assim, né? E o Reinaldo lá pela esquerda, né? O Reinaldo voltando pela esquerda, né? Sem esquecer dele, né? Que jogou o joguinho dele lá como sempre, né? Tomou uma bola nas costas na hora do gol, né? Mas eu acho que eu vi que tem uns vídeos aí dele meio correndo parado, sem intensidade, né? Mas isso é o Reinaldo sempre, viu? Não é que é hoje e tal, né? Acho que o Mano Menezes, né? Ele encaixou, né? Dois jogadores ali entre o ala e o zagueiro, né? E dos dois lados, e isso complicou bastante a marcação. E como os caras não tinham traquejo ali, a gente acabou tomando gol, né? Então o Reinaldo é mais do mesmo, né? Não é que, né? Então, mas ele opta pelo Reinaldo em vez do Wellington, né? Então, de novo, vai escalar o Reinaldo, o cara tá para ir embora, não, sabe? Assim, será que essas coisas não podem ser levadas em consideração, né? Então, tinha o Luizão que já tá indo embora, né? O Marcos Guilherme, não sei, parece que o contrato também acaba. O Reinaldo, o contrato acaba. O Igor Gomes, o contrato acaba. E os caras, como investindo nesses caras, né? Será que não é ali uma conversa de falar, ó, então, gente, esse é um jogo pro ano que vem. Mas aí também tem outra coisa. O Rogério também não sabe se fica, né? Por ele não falou que ia sair depois da Sul-Americana, se perdesse, né? Aí depois não ficou, vou ficar, não vou, não vou. Então, ele mesmo transmite isso, né? Os jogadores que estão também nessa condição, ele está nessa condição. Então, São Paulo tá um fim de feira mesmo, né? É um fim de feira, né? Não tem como que a gente vai definir, né? É um fim de feira, né? É, né? E aí fica nisso, né? Aí a torcida, né, fez algumas cobranças, eu não consegui escutar muito bem todos os nomes, né? Que ela deu para escutar bastante, sim, do Casares, né? Que eu acho que
né? Eu tenho alguns amigos aí, um salve, Fábio, Casola, meu amigo, grande Zóio. Se eu tivesse em São Paulo, né? Eu até falei pra ele, falei, se eu tivesse em São Paulo, esse jogo a gente iria. Ele tá com a bebê pequenininha lá, a Vanessa também, São Paulinos, aí família São Paulina. Mas esse era um dia que eu ia ligar pra ele e falar, "Ô, a gente tem que ir nesse jogo aí." Ele falou, mas não, pelo amor de Deus, não, mas vamos, porque é um jogo que, obviamente, ia ser um jogo horrível, mas é um jogo que o Morumbi, você está no Morumbi, faz você entender muita coisa, né? Então, às vezes a torcida gritou, às vezes uma parte da torcida gritou, porque teve uma parte de uma hora que parece que eu entendi gritando até pro Luciano, pro Rafinha, pro Reinaldo, né? Mas às vezes fica aquela coisa, né? Ou a Independente gritou, mas um outro setor da torcida, né, respondeu. Às vezes são coisas que só no Morumbi mesmo para entender, né? Mas também, né? A torcida finalmente, né? Porque a torcida, poxa, não dá nem para falar nada, né? A torcida apoiou sempre, né? Foi impressionante o apoio da torcida todo esse período, né? Então hoje, né? Jogou pra, pra galera, né? Então fica uma impressão de fim de feira que, como fim de feira, né, fica só aquela sobra, né? Mas aí também é aquela coisa, né? Só aquela sobra recolhida. Então, dá uma impressão, né, de que muita gente vai embora, né? Parece que é uma impressão de renovação mesmo, assim, né? De que muitos jogadores vão embora e que a comissão técnica, eu não sei, né? Ela não parece firme, né? O Rogério não parece firme num propósito, né? De um projeto, né? Ele parece que vai vendo jogo a jogo para ver se vai ou não vai, né? Então quando, né, lá atrás, né, quando eu falo né, de como o Rogério chegou, né? Porque lembrando, a torcida também está criticando os paneleiros porque eles acreditam que os jogadores estão derrubando os treinadores, né? Então, assim, quando eu falo lá atrás, né, vamos lembrar como o Rogério chegou, né? Que foi aquele jeito, né, muito estranho, né? Que os caras parece que estavam meio assim com o Crespo, mas o Rogério também estava vago no mercado, então tinha uma coisa ali acontecendo, o Muricy ali no meio e tal, e o Crespo foi mandado embora e o Rogério chegou assim, né? Mas a gente tem que voltar um pouco para lembrar que o Crespo chegou, né? Como o Crespo chegou, né? E essa diretoria fez isso, né? Eu acho que isso diz muito, né? Como eu falei no outro vídeo, né? O que começa bem tende a já, né, começar bem e tende a terminar bem, né? E aí o Crespo chegou através de uma entrevista, né? O pessoal fez entrevistas com treinadores e o contratou. Ou seja, começou bem o processo, né? Mas o São Paulo está especialista em terminar mal o processo dos treinadores, né? Então, com o Diniz foi muito mal, né? E já foi essa diretoria. Então, a gente estava líder do Brasileirão. Essa diretoria, inclusive o Casares, né? Ele impressionantemente tendo posturas muito complicadas em momentos muito cruciais da equipe no âmbito esportivo. Então, quando ele chegou e mexeu em tudo, o São Paulo era líder do Brasileirão e a coisa caiu. Depois ele organizou, né, com o Crespo, fez entrevista, montou o time lá e tal. Foi campeão paulista, verdade. Depois, quando o Crespo foi eliminado, né, das competições e estava cambaleante no Campeonato Brasileiro, né, então era um momento de, né, não era um momento esportivo muito delicado, mas era óbvio que o São Paulo não ia cair na mão do Crespo, mas criou-se um ambiente tão apodrecido que mandaram ele embora. E aí o Rogério chegou, né? Então o Rogério chegou, tinha uma tarefa muito simples, que era tirar o time do rebaixamento, mas não era difícil, pelo elenco que tinha, por como estavam as coisas. E o Rogério tem um ano que esportivamente chegou, né, no que era para chegar. Só não chegou no sexto lugar no brasileiro, né? Mas estava previsto final e semifinal, né? E foi um ano frustrante porque ele não ganhou, né? Então agora tá esse clima aí de novo, né? Apodrecido. E
o que o Casares, né, tumultuou no ambiente foi justamente na final da Sul-Americana, que era o jogo mais importante do ano, né, quando ficou aquela coisa da eleição e tudo mais. Então agora também é hora da diretoria, né, definir, né, definir, porque tá, a gente não vai para Libertadores, né, e acho que isso é fruto de todas as não decisões que foram tomadas, certo? De um monte de jogador que não renovou, um monte de jogador que está para renovar não renova, um monte de decisões tomadas, parece que de forma unilateral, quando trouxeram jogadores, que a comissão técnica não quis, não aceitou, né? Essa relação difícil com a comissão técnica, né? Que não é uma relação de respaldo, é uma relação também de expor muito o Rogério em situações, né? Ninguém aparece da diretoria para poder falar ou dar uma retaguarda para o Rogério também, né? E aí isso não só para o Rogério, mas também como foi para o Crespo na outra situação, né? Quando ficou ruim já não houve um respaldo, né? Pelo contrário. É, né, tem um texto lá da Independente, né, do presidente Independente, falando que ele não foi contra a queda do Crespo, não foi a favor da vinda do Rogério. A gente tem que lembrar isso também, quando o Rogério chegou, demorou vários jogos aí para a torcida aceitar o Rogério de volta, né? Que ele tinha falado umas coisas lá no Flamengo, não sei o que, né? Então, assim, é, tem uma relação tóxica aí, né, com tudo que vem acontecendo com o São Paulo, que resulta nisso, né? Uma depressão foi esse jogo. Um jogo triste, né? Tava todo mundo triste. Acho que mostrava a imagem da torcida, né? Tá triste, né? E acho que a criança, né, que mostra a menina chorando, né? Acho que a criança tem a liberdade maior de expressar seus sentimentos, né? E ela chora, né, no fim do jogo, né? É um jogo que ele trouxe esse sentimento, um sentimento de tristeza, né? Nem de raiva, cara, não ódio, não, era um tipo de tristeza, porque a tristeza é aquela sensação tipo de junto com a lamentação, né? Que assim não tem o que fazer, né? O que vai fazer, né? Pô, Rogério, cara, né? Então, eu falo isso, né, em nome falo um pouco, né, sempre penso nesse lado humano do Rogério, né, porque, poxa, o Rogério é um símbolo do São Paulo, né, não preciso dizer, né, ele é o ídolo de uma massa de gente e que tá sucumbindo aí também, claro, muito por ele ter essa dificuldade de água, essas coisas todas dele, mas também muito por essa instituição que ela não deixa nada saudável, ela vai tudo apodrecendo, né? Então foi uma temporada em que houve diversos momentos de burnout mesmo, né? De esgotamento emocional extremo, né? Quando foi o período da eleição, né? Houve momentos assim que acho que assim você percebe uma tristeza dos jogadores, mas você percebe também um alívio de parar de jogar um pouco, de parar os campeonatos, sabe assim, de puta, preciso descansar, né? Acho que pô, eu não culpo o Patrick de arrumar um amarelinho ali no fim. Com o ambiente que tá, com tudo que tá acontecendo, é o jeito que tem para poder descansar, né? Eu já falei isso de alguns jogos que a gente jogou mais leve e ganhou contra os times mais fracos, que também é um jeito dos caras descansar. Descansar jogando, né? Então, assim, é uma exaustão generalizada, é uma exaustão da torcida, é uma exaustão dos jogadores, é uma exaustão da comissão técnica, né? É uma exaustão até para falar do São Paulo, né? Você fica exausto, né? Bate uma tristeza porque você não pensa em soluções, você só sente esse sentimento aí. O Morumbi hoje melancólico, né? Uma derrota para o Mano Menezes, com o Rogério saindo abraçado com ele dando risada. É dose, né, cara? É, assim, o Igor Gomes faz o gol, redenção, né? Que poderia colocar o time na Libertadores, aquela coisa. E o gol é anulado. E é anulado porque o Rodrigo Nestor faz uma falta fora do lance sem necessidade. É o retrato da depressão, né? Do que é
os dois meias que durante toda a temporada foram os mais utilizados e o que a comissão técnica mais investiu, né? É o retrato dos caras, tá ligado? Então, foi um jogo triste, né? Um cenário triste e, e agora tem mais um jogo que vamos ver como é que vai ser, né? Mas a gente espera que, né, a diretoria apareça e tome decisões, né? Porque esse limbo que está, né, por não tomarem decisões, né, e ficar nesse lugar assim, vai, não vai, jogador vai, não vai. Aí o jogador que não vai não é utilizado, o jogador que vai embora é utilizado. Tá assim uma desorganização estrutural, tá? A gente tá falando da estrutura, independente de julgar que jogador é, mas né, esse tipo de definição tão mal resolvida, né, culmina nisso, né? Então, vamos esperar aí, ver o que as cenas do próximo capítulo, né? E enquanto isso, é isso aí. Vamos São Paulo. Até lá.